Pessoal chegando aí, boa noite pessoal, desculpa aí o atraso, deu um problema técnico aqui, mas minhas coisas aqui, meu celular, meu computador tá cheio de querer dar problema técnico esses dias, tá grave, mas graças a Deus estamos aqui, mais uma noite, mais um dia, mais um dia debaixo da poderosa mão do nosso Salvador, do nosso Senhor. Como é que foi o dia de vocês? Como que vocês passaram mais esse dia aí? Não sei como é que vocês estão hoje. Eu, de certa forma, foi um dia de alívio aqui para nós. Existia a possibilidade de uma pessoa aqui na cidade estar infectada e alguns parentes de irmãos da igreja tinham tido contato com essa pessoa, mas hoje saiu o resultado de que ela não está infectada e isso nos alivia, isso nos alegra por ela e por esses parentes também. Então hoje foi um dia de um certo alívio diante dessa situação aí. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Tá todo mundo tranquilo? Ouvindo, vendo bem? Como é que foi o dia para vocês aí? Como é que tá sendo a realidade de vocês? Aqui na minha cidade já está tudo fechado. Absolutamente tudo que não diz respeito a questões fundamentais para a vida, né? Então a gente tem supermercados ainda abertos, postos de gasolinas ainda abertos, mas grande parte do comércio já totalmente fechado, né? Totalmente fechado. Hoje eu falei com a minha mãe e com a minha avó também, elas estão bem, quietinhas em casa também. Olha aí, a Loureb, pessoas queridas estão infectadas, muitas notícias ruins. Primeiro caso confirmado na minha cidade hoje. Em casa, isolados na Inglaterra. Aqui em Salvador está tudo fechado. São Luís do Maranhão, tudo fechado. Macaé, mesmo esquema, quase tudo fechado. É isso, queridos. Estamos vivendo dias difíceis, não é? Dias difíceis. Hoje o ministro da Saúde, ele não deu boas perspectivas, na verdade, né? Na visão dele, até o final do mês de abril, por volta do final do mês de abril, ele acha que o sistema de saúde vai colapsar e ele acha que as coisas só vão começar a voltar ao normal em setembro. Então, assim, não são boas perspectivas, né? Pelo menos humanamente falando, não são boas perspectivas, mas, pelo contrário, perspectivas de momentos difíceis, onde nós vamos precisar viver como igreja, amando um ao outro, servindo um ao outro, né? Ali, ó, Atibaia em clima de tensão, hospitais estão esperando chegar os casos, Bragança teve o primeiro óbito, Bragança Paulista hoje teve o primeiro óbito. Não, 2020 não acabou porque a gente vai ter que servir e amar muito nesse 2020 ainda, né? E uma coisa que eu tenho pensado, né, que a nossa visão de quem Deus vai ser absolutamente fundamental para determinar a maneira como nós vamos agir em meio a essa situação, não é? A maneira como eu e você pensamos sobre quem Deus vai ser fundamental daqui para frente, em definir como nós reagimos a essa situação toda, né? Se você tiver uma perspectiva equivocada de quem Deus a sua reação a isso tudo também vai ser equivocada, né? Então eu queria parar para pensar sobre isso com vocês, né? Quero encorajar vocês, o objetivo dessas lives é esse, né? É o de encorajar todos vocês a continuar buscando o Senhor, amando o Senhor, descansando e confiando no Senhor. Tudo indica, como eu falei, que humanamente falando nós não teremos dias fáceis
daqui para frente, né? Nós teremos alguns meses bem complicados e bem difíceis, na verdade, não é? Mas nós podemos confiar no nosso bom Deus, nós podemos descansar nele se nós o conhecermos de fato, não é? Se nós sabemos quem ele é de fato. Isso vai nos ajudar no meio dessa crise, dessa dificuldade toda pela qual nós estamos passando. Eu queria ler com vocês hoje o Salmo 31. Então, se você tem a sua Bíblia aí e você puder abri-la comigo, eu quero ler o Salmo 31 para que nós pensemos juntos neste salmo importante da Palavra de Deus e que nos ajudam, né? Que nos ajudam a caminhar no Senhor em meio às dificuldades. Quero ler com vocês e depois fazer algumas considerações aqui do Salmo 31. Ouça com fé, queridos, ouça com fé o que diz a palavra de Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes. Das intrigas dos homens na tua habitação os proteges, das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Queridos, quantas verdades importantes, não é? Quantas verdades importantes aqui nesse texto, quantas verdades essenciais, na verdade, para o nosso viver aqui nesse texto, não é? Olha só o que ele diz, ele começa já falando para Deus, em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, me refugio. No verso 2, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Verso 3, sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome,
conduz-me e guia-me. Onde o salmista vai buscar refúgio? Onde é o refúgio? Onde é a rocha? Onde é a fortaleza do salmista? Não é? Vou só pôr aqui para que as pessoas saibam. Deus é, Yahweh é essa rocha, essa fortaleza, esse refúgio. Ele diz no versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. E no versículo 6, ele diz, odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Queridos, nós estamos vivendo momentos em que facilmente eu e você seremos tentados a confiar em ídolos inúteis. Seremos tentados a confiar no dinheiro que temos, ou ficarmos desesperados porque não temos o dinheiro. Somos tentados a confiarmos em nossa inteligência, somos tentados em confiar no álcool gel, e aí ficamos desesperados para conseguir álcool gel. Somos tentados a confiar no governo, né? No governo da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Somos tentados a confiar na nossa capacidade de proteger os nossos queridos, não é? Somos tentados. Agora, obviamente, eu não estou dizendo que você não deva usar o seu dinheiro para o bem, ser sábio no uso do seu dinheiro, comprar álcool gel se está disponível e fazer uso dele, buscar medidas que protejam os seus entes queridos, mas a sua confiança não pode estar ali. A sua confiança não pode estar nessas coisas. Porque se a sua confiança estiver em qualquer outra coisa que não seja o amor leal de Deus, a sua confiança mais cedo ou mais tarde vai ser frustrada. Se a sua esperança, a sua confiança estiver em qualquer outra coisa, mais cedo ou mais tarde, você vai ser um desesperado. O salmista, ele diz, eu, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor. Por teu amor. O Lucas perguntou, como confiar somente em Deus? Nós crescemos na nossa confiança em Deus à medida que nós meditamos em quão confiável Deus é. Eu não conheço nada que prove mais a confiabilidade de Deus do que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Paulo diz em Romanos que ele entregou o seu próprio Filho. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tudo que ele tem para nós. Tudo que ele quer dar para nós. Não é? A gente pode confiar, a cruz demonstra que podemos confiar em Deus. A cruz de Cristo demonstra que qualquer tribulação e sofrimento que eu e você venhamos a passar não é fruto da ira de Deus, não é fruto da apatia de Deus, mas com certeza é fruto do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos ama. Ele nos ama. O salmista está falando sobre isso aqui. Exultarei com grande alegria por teu amor. Ele diz, e aí ele começa a clamar ao Senhor. A clamar ao Senhor. No versículo 8 9 ele diz, misericórdia, Senhor. E ele rasga o coração e ele fala a verdade para Deus. Estou em desespero. A tristeza me consome. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Já não consigo enxergar as coisas direito, eu não tenho força, eu não estou com vontade nem de comer mais. O salmista está falando. Por causa da minha tristeza. E ele pede misericórdia, Senhor. E queridos, tudo que está acontecendo nos nossos dias é para nos deixar tristes mesmo. É natural. É natural que estejamos tristes, não é? Não é de se espantar, na verdade, o espantoso, o equivocado, eu diria, é não estar triste nesse momento. Hoje na Itália morreram 627 pessoas por causa desse vírus. No mundo todo já são mais de 11 mil pessoas. É triste. É muito triste. Pensa na economia da sua cidade.
Pense em tudo que isso provavelmente vai gerar. Isso é triste. Se você não está triste com o que está acontecendo, tem algo errado com você. Mas, queridos, nós não podemos nos entristecer como os ímpios se entristecem. Paulo nos ensina isso, porque nós temos esperança. Ronair está perguntando algo que perguntaram ontem, e eu vou fazer questão de responder todas as vezes que perguntarem. Não é ira de Deus sobre o povo de Deus. Deus não tem nenhuma gota de ira para derramar sobre o povo dele, porque toda a ira que ele tinha para derramar justa sobre cada um de nós, ele derramou no Senhor Jesus Cristo. Assim já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus Cristo pagou todo o preço. Todo o preço. Não há ira de Deus para ser derramada sobre a igreja. Não há ira de Deus. Se uma coisa você pode ter certeza, é que tudo isso que está acontecendo não é a ira de Deus sendo derramada sobre a verdadeira igreja. Porque aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, Deus não tem mais nenhuma ira para derramar sobre eles. Nenhuma ira. Eu e você podemos ter certeza disso. Tudo o que Deus tem para nós é amor. Amor. Ok? Amor. Amor que às vezes disciplina, sim, em amor. Amor. E Deus tem os seus propósitos soberanos e não é nosso papel ficar tentando adivinhar qual é o propósito soberano de Deus para as nossas vidas nesse momento. Nós podemos dormir em paz. O Jarlânio Júlio está perguntando, nós podemos dormir em paz? Podemos. Isso significa que nenhum de nós vai ser atingido pela doença? Não, não é isso que significa. É muito provável que pessoas na sua igreja sejam infectadas. É muito provável que pessoas na minha igreja sejam infectadas. É provável que pessoas em nossas igrejas venham a falecer desse vírus. É estatístico, é matemático. Mas nós podemos dormir em paz, porque a morte para o cristão é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você entende isso, quando nós entendemos isso, nós sempre podemos dormir em paz. Sempre podemos dormir em paz. Porque nós cremos num Deus que nos ama. Nós cremos que a vida não termina aqui. Nós cremos que essa vida não é tudo o que há. Nós cremos que daqui a 10 milhões de anos, nós só vamos estar começando o nosso tempo na eternidade com o Senhor. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Então nós podemos dormir em paz, sim. Crendo tolamente que porque nós somos filhos de Deus, nós não seremos atingidos por esse vírus? Não. Nós podemos dormir em paz, crendo que a nossa esperança não é para esta vida, crendo que Deus está cuidando de nós e que Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que o melhor seja morrer desse vírus, está tudo bem. Está tudo bem. Tem um hino americano que nunca conseguiram traduzir bem para o português, que é o It's Well With My Soul. Né? O hino fala, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. A pessoa está perguntando, é o fim? Essa pandemia é o fim? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias desde o tempo do apóstolo Paulo. Desde o tempo do apóstolo Paulo. Não tem como você vir e chegar e falar assim, isso aqui é os últimos dias, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias desde o tempo do apóstolo Paulo. Por quê? Porque não tem mais nada que precisa acontecer para que Jesus retorne glorioso. Não tem mais nada. Tudo que precisava acontecer já tinha acontecido desde o tempo do apóstolo Paulo. Então, não tem, de novo, a gente precisa parar com essas tentativas de ficar tentando adivinhar, de sermos videntes gospel. Para! Não importa. Não importa. Isso não importa. Não muda nada na minha e na sua vida ficar tentando adivinhar se Jesus vai voltar essa semana ou daqui 10 mil anos. Não muda nada. Eu e você podemos continuar confiando em Deus, descansando em Deus, obedecendo a Deus, dormindo em paz. Por quê? Podemos continuar confiando e descansando em Deus, porque Ele nos ama.
O salmista aqui triste, ele continua dizendo: minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Talvez você esteja assim agora, vivendo, se sentindo fraco, e talvez seja fruto da sua angústia e de mais nada. Ele fala que ele relata uma situação que talvez seja a situação de alguns de nós daqui a algum tempo, se a gente for infectado. Ele fala assim: olha, os meus vizinhos, eles têm medo de mim. Eles me veem na rua e eles fogem de mim. Ouço muitos cochicharem ao meu respeito. Verso 13. Mas então, no verso 14, tem uma virada. Ele leva os olhos para o monte, ele vê de onde vem o socorro dele. E ele diz assim: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Queridos, não tem como vivermos desesperados se nós de fato entendermos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que criou os céus e a terra. O nosso Deus é aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos. O nosso Deus é aquele que nenhum pardal cai sem a permissão dele. O nosso Deus é aquele que nenhum vírus se transmuta ou se espalha sem que ele permita. E tudo que ele permite é para o bem do seu povo e para a glória dele. Isso precisa trazer paz ao nosso coração. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. E aí o versículo 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Ah, mas eu achei que estava nas mãos do Bolsonaro. Ah, mas eu achei que estava nas mãos do secretário de saúde da minha cidade. Ah, mas eu achei que estava nas mãos dos médicos da minha cidade. Ah, mas eu achei que estava nas mãos do dinheiro que eu tenho que pode me proteger e proteger a minha família. É emblemático que os primeiros casos dessa doença tenham sido diagnosticados aqui no Brasil, e os primeiros óbitos também vieram de pessoas de classe média alta, em hospitais chiques de São Paulo. O dinheiro não protege ninguém, queridos. Eu e você não temos como proteger, como comprar nossas vidas, comprar nossa saúde. Dinheiro não protege ninguém. O meu futuro está nas tuas mãos. Nas mãos de quem você acha que o teu futuro está? Nas mãos de quem você tem sido tentado a pensar que o teu futuro está? Nas tuas próprias? Você ainda está sendo tolo de achar que você controla alguma coisa depois dessa pandemia toda? Você ainda acha que você tem algum controle sobre a sua vida? Júlia Finamori. A gente está pegando as lives e jogando no meu canal do YouTube. Eu não sei dizer se as antes de ontem e ontem já estão lá ou não. Mas o Thiago ficou de fazer isso, de salvar as lives e colocar no YouTube depois, tá bom? Lá no meu canal. O meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Salva-me por teu amor leal. O amor de Deus, o hesed de Deus, que faz com que ele seja bondoso e misericordioso conosco, mesmo quando nós somos infiéis. O Sandro perguntando: pastor, se formos pregar o evangelho nos hospitais, seria errado ou insensato? Antes de tudo, é proibido. Eu tenho amigos que trabalham na capelania, nos maiores hospitais de São Paulo. Eles estão proibidos de entrar lá. Isso eu estou falando de gente que trabalha com isso há anos, há décadas, e está proibido de entrar lá. Ok? Então, o jeito da gente entrar é aqui, ó. O jeito da gente entrar é aqui, ó. Instagram, Facebook, é onde a gente pode entrar. É o caminho da gente entrar na casa de todo mundo, ok? Quem estiver no hospital provavelmente vai estar entubado, não vai ter como você pregar o evangelho para essas pessoas, tá bom? Eles não deixam entrar. O caminho é aqui.
Vamos lá. Aí a gente chega, queridos, a gente chega no versículo 19, que para mim é fantástico. E eu acho que é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Como é grande a tua bondade. Dani, Avelino, abraço para vocês, queridos. Saudades de vocês. Força aí, Deus proteja vocês trabalhando aí no hospital. Deus seja com vocês. O versículo 19 ele fala: como é grande a tua bondade. Hoje um amigo me mandou um vídeo de uma música bem conhecida, né? E ele falou: cantei com os meus filhos essa música hoje. Eu não vou cantar, porque quem me conhece sabe que eu sou totalmente desafinado. Mas a música é: Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Seguro estou, contente vou. Deus é bom pra mim. Musiquinha de criança. Todo mundo canta na EBD. Cantou na EBD quando era criança, não é? Nós precisamos lembrar dessa música, queridos. O salmista está nos dizendo: como é grande a tua bondade. Queridos, Deus é bom. Deus cuida de nós. Ah, pastor, isso significa que nós não podemos pegar o vírus? Não. Significa que ainda que peguemos e ainda que morramos com esse vírus, Deus é bom para mim. Porque da morte eterna Ele já nos livrou. Da morte eterna Ele já nos livrou. Precisamos meditar nisso, quero dizer, Ele não poupou o próprio Filho dele. Ele é bom para nós. Lembre seus filhos disso. Lembre a você mesmo disso. Os dias vão passar e você vai começar a questionar a bondade de Deus. Pare e volte para a palavra de Deus e lembre quem é o seu Deus. Lembre que seu Deus é um Deus bom. Lembre que se não fosse o homem virar as costas para Deus e achar que ele poderia viver a vida dele do jeito que ele quisesse, a morte não teria entrado no mundo. A natureza não teria sido corrompida, a ordem criada não teria sido corrompida. Nós não teríamos vírus que matam. Ok? Isso tudo é fruto do homem achar que ele é melhor que Deus, que ele sabe que é melhor que Deus. Perceba, eu não estou dizendo que isso é fruto do pecado de uma pessoa. Ah, pegou o vírus porque estava em pecado. Por favor, não entenda isso. Eu estou dizendo que toda doença e toda morte é fruto do fato do pecado ter entrado no mundo. Se não houvesse pecado, não haveria doença, não haveria morte. Outra pergunta importante: pastor, como vencer os pensamentos da incerteza de salvação? Hoje eu liguei para uma senhora, querendo saber como ela estava, e ela falou, ela atendeu chorando, ela falou: eu estava orando, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu quero ir para o céu. Queridos, se você está em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, você está salvo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Dos que você cometeu no passado, no presente, dos que você ainda vai cometer. Isso quer dizer que a gente vive na vida de pecados? Não. O verdadeiro cristão, ele não quer pecar. Mas o pecado do cristão já está pago na cruz de Cristo. Não fique tentando pagar o teu pecado. Não fique com medo da morte. O verdadeiro cristão não precisa ter medo da morte. A morte é simplesmente lucro. Receberemos na morte mais daquilo para o que temos vivido na vida, que é Cristo. É isso. É isso. Se você de fato crê no Senhor Jesus, você é salvo. Você é salvo. E nada pode mudar essa realidade. Porque não dependeu de você para você ser salvo. E não depende de você para manter a sua salvação. Depende do amor perfeito, leal e eterno de Deus, demonstrado na cruz do Calvário. Não foi você que te salvou. Foi Jesus. Foi Jesus. Creia no perdão de Deus e descanse no perdão de Deus. Creia nisso. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1. Você crê no nome de Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus? Você foi feito filho de Deus. Essa não é uma condição transitória.
Você não é filho agora e deixa de ser filho. Filho de novo deixa de... Não. Se você se arrependeu e creu, algum dia da sua vida você creu nisso e você crê nisso de verdade, você é filho. Você foi declarado filho lá quando você se arrependeu e creu. Isso é uma coisa pontual, definitiva. Ok? E isso é o que traz paz pra gente, queridos. É isso que traz paz pra gente. É isso que nos permite dormir em paz. Em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Perceba como boa teologia é fundamental para todos os momentos da vida. Mas especialmente para esse tipo de momento que a gente está vivendo. Se você não tiver uma boa teologia, e quando eu digo boa teologia é uma boa percepção sobre quem Deus é. Ok? Sobre quem Deus é. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele nos trata de acordo com a justiça de Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Você foi salvo, redimido, justificado, adotado pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens, e na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. A gente está assim, né? A gente está numa cidade cercada, não é? Deus demonstra o seu amor para conosco. Seu maravilhoso amor. Seu maravilhoso amor. Deixa eu dar um adendo aqui. Esse tempo que você está em casa, se você não tem uma boa teologia, se você tem um monte de dúvidas, gasta esse tempo assistindo coisas que vão te ajudar. Fazendo cursos. Tem o curso, se você quer aprender teologia sistemática, tem o curso do Iago Martins, que vai ser útil para você. Tem o curso que eu dou chamado A Vida no Evangelho, que pode te ajudar a sedimentar as bases da fé cristã na tua vida. Faça cursos, procure, você está à toa em casa mesmo. Teologia, boa teologia, nos traz paz em meio à pandemia, em meio às incertezas. Ok? O do Iago chama Teologia Descomplicada. Teologia Descomplicada. E o meu curso chama Vida no Evangelho. Vale a pena, queridos. Vale a pena. É importante. Ele continua e ele diz assim: alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. E aí ele diz para todos: amem o Senhor. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. E aí ele termina dizendo: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Todos vocês que esperam no Senhor. Amem o Senhor, sejam fortes e corajosos. Queridos, acho que essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Deus é bom. Deus é bom. Nós podemos confiar nele. Nós podemos descansar nele. Nós podemos nos entregar a ele e descansar no Senhor. Amem o Senhor. Sejam fortes e corajosos. Temos dias difíceis diante de nós. Temos dias em que a igreja evangélica, eu vou falar isso sempre, vai ter que viver como igreja. Vai ter que viver Atos 2. Vai ter que estar disposto os membros da igreja a vender propriedades, a pegar valores para poder abençoar o próximo. Vão ser tempos difíceis. Vão ser tempos difíceis. Ah, você é profeta do caos. Não, não sou. Se tudo continuar caminhando do jeito que está, teremos dias difíceis. Meses difíceis. Talvez um ano inteiro muito difícil.
Como que a gente vai passar por isso? Entendendo quem é o nosso Deus. E uma vez que eu e você cresçamos no conhecimento de Deus, reflete comigo. Paulo, quando ora pelas igrejas, ele ora para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Você precisa aprender e crescer no que você conhece sobre quem Deus é. Porque é isso, Lete Jesus. É o conhecimento de Deus que não vai te permitir ser dominada pelo medo. Quando você conhece quem é o teu Deus, quanto mais a gente conhece quem é o nosso Deus, menos dominados pelo medo nós somos. Ah, nós não temos medo? Não, nós temos medo. O salmista está falando aqui. Mas como é que ele vence essa angústia, essa tristeza, esse medo? Meditando em quem Deus é. O Senhor é bom. O Senhor tem um amor leal. Eu estou nas tuas mãos, o meu futuro está nas tuas mãos. O Senhor é quem controla tudo, o Senhor é soberano. Tá vendo quantas características de Deus ele medita para ajudar ele a vencer o medo, a angústia, a tristeza? É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer nesse momento. A gente precisa, como eu tenho dito, parar de deixar as conversas nas nossas casas e na nossa mente ser dominada pelo coronavírus e fazer com que as conversas na nossa casa e nas nossas mentes sejam dominadas por quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Hoje eu e meus filhos assistimos as Crônicas de Nárnia. O que a gente pode falar sobre um Deus? Já assistiu as Crônicas de Nárnia? É uma ilustração do Evangelho. Aslan, o leão, é uma ilustração de Jesus. E ele dá a sua vida pelo príncipe Edmundo, que foi um traidor. Somos nós. Nós somos o príncipe Edmundo. Nós somos os traidores. Nós somos os que nos viramos as costas para Deus. Mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvar a nossa. A gente precisa lembrar disso, a gente precisa meditar nisso. A Brubs Marx está falando, pastor, como ajudar pessoas com depressão e anseios nesse tempo e de apoio? Se eles são cristãos, é com a palavra de Deus. É ajudando eles de novo a conhecer mais a Deus e saber que eles podem confiar em Deus. Eles podem descansar em Deus. Deus, queridos, abre comigo lá. Esse texto, para mim, é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Romanos capítulo 8. Ontem eu terminei lendo esse texto, mas hoje eu quero ler apenas um versículo de Romanos 8. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. A live fica salva no Instagram por 24 horas. No meu Facebook, tá aqui. Eu estou fazendo no Facebook também. Então tá aqui, vai ficar aqui. Você pode compartilhar lá. E a gente vai tentar colocar no YouTube depois, tá bom? Mas já vai estar no Facebook automático aqui, tá? Que eu estou fazendo nos dois ao mesmo tempo. Romanos 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? A gente pode confiar nesse Deus ou não? Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. A gente pode confiar nele. A gente pode confiar nele. Essa é a minha palavra para você. Confie nesse Deus, ame esse Deus, seja forte e corajoso, como diz o salmista. Queridos, Deus abençoe vocês. Temos uma longa jornada pela frente. Enquanto Deus me permitir, pretendo estar aqui, tentando encorajar e instruir vocês na palavra de Deus. Na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, neste momento de escuridão e trevas. Lâmpada para os nossos pés. Para quem tá, olha aqui que importante isso. A Zeira Zilma falando, tenho 61 anos, moro sozinha e agora vocês são minha companhia. Pessoal, olha isso. Olha isso. A importância disso daqui. A importância disso daqui. Essa live vai ficar salva aqui 24 horas no meu Instagram, no meu Facebook, já tá aqui, vai ficar direto, tá bom? E a gente vai pôr no YouTube. Se você tem pessoas que você acha que poderiam ser beneficiadas pelo que a gente está ouvindo aqui, compartilha com elas, gente. Não quero ibope, não quero status, eu quero encorajar e instruir pessoas na palavra de Deus, tá bom? É só isso que eu quero. É só isso que eu quero.
Deus abençoe vocês. Eu quero orar. Eu também me emocionei com essa irmã. Eu quero orar pela dona Zeira Zilma. E aí a gente termina. Pai de amor, obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua soberania, pelo teu amor leal. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigado. Senhor, eu quero pedir ao Senhor pela dona Zeira Zilma, pedir ao Senhor que ela se sinta abraçada pelo Senhor, encorajada pelo Senhor, instruída pelo Senhor, Deus. Pai, se existem cristãos ao redor ali dela, que ela possa ser abençoada, servida nesse momento, Deus, por favor, e que o Senhor continue usando a tecnologia que o Senhor permitiu que os homens desenvolvessem, para que mais e mais vidas sejam encorajadas e instruídas na tua palavra, Deus, que esse seja o momento da tua igreja ser encorajada e instruída, e daqueles que ainda não te conhecem descobrirem que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus santo, que chama pecadores a se arrependerem e crerem no teu Filho, e lhes dá a salvação eterna a todos aqueles que se arrependem e creem. Nos ajuda a mantermos nossos olhos fixos, não na TV, mas em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, a gente está junto aqui amanhã, tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus.